O profeta não aparece em outros livros da Bíblia, o que torna sua mensagem ainda mais intrigante. Curta, direta e carregada de urgência. Sofonias não faz rodeios. Ele vai direto ao ponto, denunciando o pecado com ousadia e anunciando o juízo com clareza, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. A relevância da mensagem de Sofonias cresce quando entendemos o contexto histórico em que ele profetizou. Judá havia se afastado do Senhor, e embora Josias buscasse restaurar a adoração verdadeira, os corações do povo ainda estavam contaminados por idolatria e corrupção. O profeta se levanta como um despertador espiritual em uma nação adormecida, clamando por arrependimento antes que fosse tarde demais. Ele é um sentinela posicionado nos muros da cidade, vendo a tempestade se formar no horizonte, enquanto muitos ainda viviam como se nada estivesse prestes a acontecer. A urgência da mensagem de Sofonias está diretamente ligada à iminência do chamado Dia do Senhor, uma expressão que aparece diversas vezes em seu livro e carrega um peso escatológico profundo. Esse dia não é apenas um evento localizado no tempo, mas um ponto de convergência entre o juízo divino e a restauração final. É o dia em que Deus se levanta para agir contra o pecado, corrigir o mundo e purificar o remanescente fiel. Por isso, a mensagem do profeta não é apenas para o seu tempo, mas ecoa até os nossos dias com a mesma força. A estrutura do livro de Sofonias também revela a seriedade com que o profeta tratava sua missão. Em apenas 3 capítulos, ele consegue percorrer um arco completo: denúncia, juízo, convocação ao arrependimento e promessa de restauração. Não há espaço para superficialidades. Cada palavra carrega peso. Cada versículo é como um alarme soando no meio da noite espiritual de Judá. Não se trata de um profeta tentando ganhar aprovação popular, mas de um servo comissionado por Deus para anunciar verdades amargas e necessárias. Diante de tudo isso, a pergunta que paira no ar é: se um homem como Sofonias sentiu tamanha urgência em advertir sua geração, o que isso nos diz sobre a gravidade dos nossos próprios tempos? Sua mensagem ultrapassa os limites da história e nos convida a encarar a realidade com olhos espirituais despertos, sensíveis ao tempo em que vivemos e à voz de Deus que ainda clama por arrependimento. Para compreender a intensidade das palavras de Sofonias, é essencial olhar com atenção para o estado espiritual de Judá naqueles dias. Mesmo com Josias no trono, um rei conhecido por sua devoção ao Senhor e pelas reformas religiosas que empreendeu, o povo, em grande parte, mantinha práticas corrompidas e idolátricas. O culto a Baal, os sacrifícios nos altos e os rituais, herdados de nações pagãs, ainda estavam presentes no coração da nação. O templo havia se tornado um lugar onde o nome de Deus era mencionado, mas sua presença era ignorada. Era um tempo em que a aparência de religiosidade escondia uma alma profundamente enferma. O declínio de Judá não foi súbito. Ele se estendeu por gerações, iniciado após os tempos de Ezequias, quando reis como Manassés mergulharam o povo na idolatria. A nação colheu as sementes de infidelidade plantadas com persistência. Os ricos oprimiam os pobres. Os juízes eram subornados e os profetas, com raras exceções, profetizavam mentiras para agradar reis e sacerdotes. A corrupção havia se infiltrado em todas as camadas da sociedade, tornando o povo insensível ao chamado ao arrependimento. Era um momento em que Deus não podia mais ser ignorado sem consequências. A mensagem de Sofonias, portanto, surge como uma resposta direta a esse colapso espiritual. Ele não poupa palavras ao confrontar tanto a liderança quanto o povo comum. Denuncia os comerciantes desonestos, os oficiais corruptos, os profetas mentirosos e os sacerdotes infiéis. Ele pinta um quadro sombrio, onde a justiça foi abandonada e a verdade foi esquecida. Essa era a realidade de Judá, um povo que conhecia a aliança com Deus, mas que a tratava com desprezo e hipocrisia. É importante lembrar que, mesmo em meio ao caos, Deus ainda falava. Ele não havia abandonado seu povo, embora estivesse prestes a julgá-lo. Sofonias foi levantado para declarar essa verdade. O Senhor ainda estava observando cada atitude, cada intenção do coração. O juízo não viria por acaso, mas como resposta à dureza persistente do coração de uma nação inteira. E esse juízo não era apenas contra os atos externos, mas contra a frieza interna, o desprezo pela santidade e o orgulho que se colocava contra o próprio Deus. Quando olhamos para a decadência espiritual de Judá,
percebemos o quanto a história se repete. Vivemos em tempos em que o nome de Deus ainda é mencionado, mas muitas vezes sem temor, sem reverência, sem compromisso. A profecia de Sofonias se torna então um espelho, refletindo não apenas o passado de uma nação, mas os perigos que rondam qualquer geração que se esquece do Deus vivo. A palavra de Sofonias é incisiva ao abordar a liderança de Judá, revelando uma elite profundamente corrompida e distante de Deus. O profeta descreve príncipes que se assemelham a leões rugindo, predadores dentro da própria nação, e juízes que, como lobos da tarde, deixam apenas os ossos para trás. Esses líderes, que deveriam promover justiça e proteger os mais fracos, haviam se transformado em instrumentos de opressão. Seus interesses pessoais falavam mais alto que o bem comum, e seu desejo por poder eclipsava qualquer senso de temor diante do Senhor. Os sacerdotes, por sua vez, violavam a lei e profanavam o santuário. Em vez de serem guardiões da santidade, tornaram-se cúmplices da impureza que reinava entre o povo. Sua missão espiritual foi trocada por conveniência e prestígio. Já os profetas, aqueles que deveriam ser a voz direta de Deus, se tornaram presunçosos e traidores. Em Sofonias, capítulo 3, do versículo 3 ao 5, encontramos essa denúncia clara. A cidade estava cheia de engano, e mesmo os que ocupavam posições de liderança espiritual não escapariam do julgamento divino. Esse cenário revela uma das facetas mais perigosas do declínio espiritual: a cegueira religiosa. Não era apenas uma questão de pecado evidente, mas de um tipo de religiosidade que anestesia a consciência. A liderança de Judá não negava a existência de Deus. O problema era que agiam como se ele fosse indiferente ao que acontecia. Ignoravam sua santidade, zombavam de sua justiça e subestimavam sua capacidade de intervir. Viviam como se o Senhor não fizesse o bem nem o mal, uma crença silenciosa que corrompeu a fé de toda uma geração. Ao descrever essa realidade, Sofonias está nos alertando para algo muito atual: o perigo de uma liderança religiosa desconectada de Deus e comprometida apenas com estruturas humanas. Quando a autoridade espiritual se torna instrumento de manipulação, o povo é conduzido à perdição. O juízo de Deus, portanto, não começa entre os ímpios, mas entre os que deveriam conhecê-lo profundamente. Ele visita primeiro aqueles que receberam mais luz, mais responsabilidade, mais conhecimento da verdade. A corrupção da liderança de Judá foi a faísca que acendeu o pavio do juízo. E hoje, em qualquer tempo e lugar, quando líderes abandonam a verdade, o povo sofre, a adoração se torna vazia e a fé perde seu poder transformador. Sofonias nos convida a refletir. Quem ocupa lugares de influência espiritual está conduzindo o povo à santidade ou à destruição? Que tipo de liderança temos cultivado? E que tipo temos seguido? O dia do Senhor, expressão central na profecia de Sofonias, aparece logo nos primeiros versículos como um anúncio inquietante. Ao contrário da ideia comum de que seria um tempo de celebração para o povo de Deus, o profeta revela um cenário sombrio, carregado de ira, destruição e juízo. Ele o descreve como um dia de amargura, de angústia e de trevas profundas. Essa inversão de expectativas sacode a teologia confortável da época. Muitos em Judá acreditavam que, por serem o povo escolhido, estariam automaticamente protegidos. Mas Sofonias derruba essa falsa segurança ao mostrar que o dia do Senhor começaria justamente pela casa de Deus. No capítulo 1, do versículo 14 ao 18, ele apresenta imagens fortes. Um dia de trombeta e alarido contra as cidades fortificadas. Um tempo em que nem prata nem ouro poderão livrar alguém. Essa linguagem intensa revela a gravidade da situação. O dia do Senhor é, acima de tudo, o momento em que Deus intervém com justiça absoluta. Ele não é apenas uma data profética. Distante, é uma realidade que se manifesta quando a iniquidade atinge o limite e o clamor dos oprimidos chega até os céus. Ainda assim, há algo mais profundo acontecendo nesse anúncio. Embora o tom seja de advertência, a intenção do profeta não é simplesmente assustar. Sofonias está clamando por um despertamento. Ele deseja que o povo reaja, que abandone suas práticas corrompidas e volte o coração para o Senhor. É
um apelo urgente para que haja arrependimento antes que a ira divina seja derramada. O dia do Senhor não precisa ser um tempo de terror para todos. Para os humildes e obedientes, ele pode se tornar um dia de livramento e purificação. Há também uma dimensão escatológica nessa profecia. Sofonias não está falando apenas do juízo iminente contra Judá ou contra nações vizinhas. Ele está apontando para um tempo futuro, em que Deus trará juízo universal e também restauração plena. Por isso, sua mensagem ultrapassa os limites do seu século e fala conosco hoje. Vivemos num mundo que também ignora a justiça divina, que celebra o pecado e despreza a verdade. A advertência do profeta permanece em pé. O dia do Senhor se aproxima. Diante disso, somos convidados a fazer uma escolha. A mesma voz que anunciava a destruição oferecia também uma saída. Tudo dependia e ainda depende da postura do coração. O dia do Senhor será um terror para os que zombam de Deus, mas uma esperança gloriosa para aqueles que o temem e se refugiam em sua misericórdia. Sofonias não começa sua profecia atacando os pagãos. Ele volta seus olhos primeiramente para Jerusalém, o centro espiritual de Judá, o lugar onde estava o templo do Senhor. Isso é extremamente simbólico. A cidade santa, que deveria ser o exemplo de santidade, havia se tornado palco de degradação espiritual. Sofonias descreve Jerusalém como rebelde e contaminada, uma cidade que não ouve a voz do Senhor, não aceita correção, não confia em Deus e não se aproxima dele. Essas 4 acusações, mencionadas no capítulo 3, versículo 2, expõem a essência da sua queda. O juízo contra Jerusalém revela uma verdade desconfortável. Deus começa sua purificação por aqueles que conhecem a sua vontade. O templo não era mais garantia de proteção e os rituais não tinham mais valor se o coração estava distante. A presença do Senhor exige pureza, e quando essa presença é desprezada, a visitação divina se torna juízo e não bênção. O profeta deixa claro que Jerusalém havia se tornado insensível ao pecado e resistente à correção, uma combinação fatal que a colocava no centro do furacão do julgamento divino. Sofonias denuncia com veemência a elite espiritual e governamental da cidade. Os príncipes, que deveriam servir como exemplo, eram devoradores noturnos. Os juízes, sedentos por lucro, não deixavam nada para os indefesos. Os sacerdotes, encarregados de guardar a lei, a profanavam abertamente. E os profetas, ao invés de proclamarem a palavra do Senhor, se tornaram enganosos. Era uma cadeia de desobediência que começava no topo e se espalhava até as bases da sociedade. Ainda assim, mesmo diante desse cenário trágico, Deus não havia se calado. Ele permanecia justo dentro da cidade, realizando justiça todas as manhãs. Mas o povo, cego pela arrogância e obstinado pela dureza do coração, se recusava a ver. A justiça divina, longe de ser um conceito abstrato, se materializava em ações concretas que confrontavam a impiedade de Jerusalém. O tempo de paciência estava se esgotando e a visita do Senhor não seria mais adiada. Esse retrato da cidade nos convida a olhar para dentro das nossas próprias Jerusaléns. Nossas igrejas, nossas casas, nossos corações. O que acontece quando Deus decide visitar o lugar onde o seu nome é invocado? Encontrará santidade ou religiosidade vazia? O juízo de Sofonias nos ensina que nenhum lugar, por mais sagrado que pareça, está imune à disciplina divina quando a santidade é substituída por aparência. Depois de anunciar o juízo contra Judá e Jerusalém, Sofonias amplia sua visão profética e dirige seu olhar para as nações ao redor. A mensagem é clara. O dia do Senhor não é um evento local, restrito ao povo de Israel. Ele é uma manifestação global da justiça divina. Nenhuma nação que se opõe a Deus ou oprime, seu povo escapará. O profeta menciona Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, inimigos históricos de Judá, todos eles alvos do julgamento que se aproxima. Isso mostra que o Senhor é soberano não apenas sobre Israel, mas sobre todos os povos. A condenação dessas nações está ligada diretamente aos seus pecados contra Deus e contra o povo de Judá. Moabe e Amon, por exemplo, são acusados de arrogância, escárnio e orgulho. A Filístia será reduzida a pastagens e a Assíria, símbolo de poder,
mundial na época será desolada, transformada em morada de animais selvagens. A cidade de Nínive, que já havia sido objeto da pregação de Jonas, agora seria destruída por completo como cumprimento do juízo profetizado. A queda dessas potências serve de lembrete. Deus vê cada ação, cada palavra, cada intenção. Nada escapa ao seu olhar. Esse julgamento das nações revela também um traço do caráter divino que muitas vezes é ignorado. Sua justiça é imparcial. Não há favoritismo no tribunal celestial. Mesmo Israel, o povo da aliança, foi alvo da correção divina quando se desviou. Na manjedoura, qual o povo santo tanto almeja essa glória vindoura. Eu canto que a promessa perpetua em gerações, prometida a Abraão a salvação para as nações. Povo escolhido, um amado, remi de mim, por puro amor o próprio Deus escolheu.